Mas onde está então que o Senhor nos manda fazer isso? Então, tem várias descrições da Santa Ceia. Eu vou pegar de Mateus, que eu gosto mais, Mateus 26, versículo 26 em diante, tá? O Senhor dá uma ordem aos apóstolos: fazer isso, não é um pedido, fazer isso em minha memória. Então continua lá o texto, Mateus 26, 26. Durante a refeição, 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. E aqui vem um ponto importante. Mas onde está? Os cristãos protestantes, eles se orgulham de dizer que só para eles basta a Escritura. Sola Scriptura, dizem em latim. Mas aqui está dizendo: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Veja, não é esse é um corpo comum. Essa é minha memória. Este está próximo. Este é o meu corpo. Ué, não é só a Escritura? Não é assim que vocês falam? Pois bem, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão de pecados. E aqui fica claro. Mas alguém pode dizer, como o pastor diz: mas não pode ser assim. Deve ter uma leitura mais figurada, mais representativa. Será que o Senhor não está falando que é sobre a memória dele? Quer fazer isso para lembrar do que ele fez? Será que é isso? O escândalo do pastor Rodrigo, que diz que é óbvio que isso não pode ser o corpo de Cristo, é óbvio que tem que ser um sinal. Esse escândalo é justamente o escândalo dos fariseus. É o escândalo de alguns discípulos. Eles perguntaram: Senhor, isso é muito duro. Será que é isso mesmo? Agora veja, diante dessa incredulidade, o Senhor não desfez a dúvida. Não falou: não, vocês não estão entendendo. Isso aqui é um sinal. Ele não disse isso. Ele não falou só: vocês me entenderam mal, isso aqui tudo é um símbolo. Ele falou: vocês querem ir embora? Vão. Veja, isso é bíblico. João 6. Vamos lá. Eu vou pular a parte que não me interessa. Eu vou logo para essa parte da discussão, tá bom? João 6,41, que é a discussão sobre a literalidade da Santa Ceia e da Eucaristia como sacramento. Então, os judeus e alguns discípulos discutiam sobre como aquilo que ele ensinou era possível. Então, diz lá o texto, tá? João 6,41. Murmuravam, então, dele os judeus, porque ele dissera: eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E perguntavam: porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é que viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. De novo, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão, a Eucaristia, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. João 6,51. João 6,51. Mas continua. A essas palavras, os judeus começaram a discutir, dizendo: como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? É evidente que não é sua carne, diriam os judeus. Estou vendo que não é a carne dele, de Jesus. Estou vendo que como ele pode dar de comer a própria carne? Os judeus que não criam em Jesus. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue,
não tereis a vida em vós mesmos. Veja, o Senhor não desfez uma suposta confusão. Alguém pode dizer, olha, vocês católicos estão errados, como diz o pastor Rodrigo. Aquilo aqui é, obviamente, que é uma confusão que vocês fazem. O Senhor, ao dizer tomai e comei, ele não fala que o corpo e o sangue são um símbolo da sua própria carne. É óbvio que é uma confusão. E eu digo a vocês, o Senhor está desfazendo essa interpretação, porque ele está dizendo, vocês entenderam que quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue não tem a vida em si. Vocês entendem como isso é grave? Essa é a palavra de Deus dizendo o pastor Rodrigo Mocelin.